Olá, eu sou Vanessa Fiores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Leslie Chaves, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre pesquisa, que eu acho que é um campo muito importante e talvez seja uma forma de incentivar outras pessoas a entrar nesse caminho. Sem dúvida. Leslie, a sua tese recebeu o seguinte título: Usos da internet nos movimentos sociais negros em rede na luta pela igualdade racial no Brasil. Estudo de caso da agência Afropress. Por que você decidiu fazer, então, essa pesquisa? Bom, vou começar falando sobre o que é ser jornalista para mim, que é a minha primeira formação, minha graduação. Então, acho que todo jornalista tem um pouco desse complexo de Superman, né, que quer salvar o mundo. E essa foi a minha ideia quando eu entrei no curso. Então, eu sempre procurei temas nesse sentido que fosse ligados, né, à questão social e trouxesse uma resposta para a sociedade. E a busca por esse tema tem um pouco a ver com isso, né? Eu busquei um tema social e que pudesse trazer uma contribuição para pensar um problema, né, que ainda, né, é ainda muito forte aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, mas a gente fala especificamente sobre o Brasil. Então, eu busquei uma forma de tratar sobre esse assunto, né, com um caso específico. E outra ideia que eu tinha era de trabalhar um tema que também trouxesse uma visão mais positiva, mais otimista, né, sobre o assunto, porque durante muito tempo, até um período que é necessário para o movimento, a questão do movimento negro, houve a questão da denúncia, né, das relações raciais, dos problemas raciais no Brasil. E eu queria, para além da denúncia, trazer experiências positivas de mudança, de transformação que estão cada vez mais acontecendo, sempre existiram no país, mas agora, acho que há uns 10 anos para cá, isso tem sido mais forte, né? Então, a minha ideia era trazer um caso positivo, uma mobilização que está mostrando que é possível mudar, né, trazer modificações nessa realidade. E como é que foi o desafio, então, dessa pesquisa e de voltar a olhar sobre esse tema das relações raciais no Brasil? Um tema que te acompanha, então, desde a graduação, no TCC ou mesmo no mestrado. Como é que foi, então, esse desafio? Então, né, na graduação eu já pensava em trabalhar a questão da representação do negro, é uma coisa que já acompanha a minha vida em geral, porque eu me identifico como uma pessoa negra, como afro-brasileira, e eu sempre observei esses temas muito mais depois que eu entrei na universidade, essa questão midiática, de assistir a televisão, ou ver jornais, ou em outros espaços midiáticos que hoje, né, se multiplicam por aí, e não ver a população negra sendo representada, ou vendo pouco representado e às vezes com uma representação que não me agradava, que não era interessante, né? Que acabava deixando o negro numa situação subalterna. Então isso sempre me preocupou, já em observação assim em geral na vida, né? Não pensando só na academia. Era um certo incômodo, né? Era um incômodo, uma coisa que eu questionava muito. Então, quando eu entrei na academia, eu pensei, por que não, né, trabalhar isso e especificamente a comunicação? Então, eu dei um olhar comunicacional para um problema social, né, que poderia ser abordado de diversas formas, por diversas áreas. Então, eu gerei esse olhar mais da comunicação. Então, a minha ideia era ver essas representações sociais. Então, eu já comecei diretamente com o jornalismo, falando sobre o meu TCC um pouco, que era o Negro no Telejornalismo, que eu estava saindo da faculdade bem na época que o Heraldo Pereira, o jornalista negro da Rede Globo, estava entrando no rodízio de apresentadores do Jornal Nacional. E isso é uma coisa inédita, nunca tinha acontecido, havia repórteres, mas na bancada do Jornal Nacional isso não havia acontecido ainda. Então, esse foi um fato que gerou notoriedade pública, né? Então, me interessou ver, né, o que as pessoas estavam pensando sobre isso e o que representava a entrada desse repórter, né, num lugar de credibilidade, né, que socialmente, historicamente, não é atribuído ao negro na sociedade e ele estava ocupando esse outro espaço. E passando disso, depois entrei no mestrado e continuei com essa preocupação em relação à mídia.
mas já no âmbito escolar. Eu acabei indo mais para educação e comunicação. Então, eu trabalhei em um programa de TV, que é do canal Futura, em parceria com diversas entidades civis, né, da sociedade civil, que trabalha a imagem do negro e a história, né, dos afro-brasileiros e toda a contribuição deles na história do país, ainda em cumprimento com a Lei 10.639, que agora já foi modificada para incluir a história indígena, né, que obriga as escolas, né, e toda, a incluir isso no currículo incluir também. no currículo escolar e mesmo de graduação de diversos níveis, né, de escolarização. Então, eu procurei ver como é que esse negro era representado e como é que esse programa tratava da questão das relações raciais usando uma estética midiática, que é muito próxima da gente, porque a gente já nasce em contato com essas mídias todas, né? E é muito forte também na formação dessa identidade, né? Então, era importante se ver representado. E esse programa tenta fazer isso. E aí eu vi como é que na escola era representado e como é que os professores trabalhavam com essa linguagem, né, mais midiática. Então aí quando cheguei no doutorado, a minha ideia inicial era ver como que as discussões na esfera midiática, que é um espaço público importante hoje, né, como é que essas discussões acabavam incidindo nas decisões sobre as políticas públicas, pensando muito na questão do Estatuto da Igualdade Racial, que ficou 10 anos tramitando no Congresso até ser aprovado, e foi aprovado com diversas ressalvas, enfim, com diversas mudanças, né? E também no sistema de cotas, na adoção do sistema de cotas e toda a repercussão que deu nas universidades, na sociedade e também na mídia. Então, a minha ideia era ver se essas discussões que haviam na mídia acabavam influenciando o que acontecia, né, lá no poder público, onde se decide as políticas públicas, né, afirmativas, né, para a igualdade racial. E aí, pensando nesse tema, como que eu ia tratar, né, como é que eu ia palpar essa questão, né? Aí, eu conversando com a minha orientadora no trabalho, que foi a professora Denise Kogo, ela me apresentou o trabalho da Afropress, né? E lendo outros artigos, eu também descobri as diversas iniciativas que haviam na comunicação, que já há muito tempo isso já faz parte do movimento negro, desde a imprensa negra, dos primeiros jornais murais, né, que a comunidade negra fazia para divulgar, né, as suas reivindicações e denunciar o problema do racismo. Então, já é um caminho longo da comunicação na militância negra. Então, pensamos em trabalhar esse tema, que é relacionado à imprensa negra. A Afropress é uma agência de notícias. E você precisava também escolher um objeto de estudo, né? Então, a Afropress foi a tua escolha. Isso aí, acabei escolhendo a Afropress para pensar também um pouco dessas questões, né? Como é que essas discussões das lutas dos movimentos negros na comunicação, né? Utilizando a comunicação como estratégia, porque há outras formas de militar, mas nesse caso na comunicação, como que contribui para a divulgação dessas agendas, né, dos movimentos e na militância de uma forma geral, né, como que isso acontece. Então, entre as diversas manifestações na internet dos movimentos sociais negros, eu acabei escolhendo a Afropress para trabalhar sobre esse tema. Tá legal. Então, Leslie, bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.